Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e irá fazer. Neste momento, amados irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, no capítulo 17, que se encontra no livro, ou no Evangelho segundo João, no capítulo 17, em que você tem a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus, na Bíblia do discipulado, ela é dividida em 3 partes, ou seja, você tem os versos de 1 a 5 que recebe o título Jesus ora por si mesmo. Do verso 6 ao verso 19, você tem Jesus ora por seus discípulos. E do verso 21 ao verso 26, Jesus ora por todos os crentes. Lendo o texto, a palavra nos diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta foi a leitura da primeira parte, em que Jesus ora por si mesmo. Agora eu vou fazer a leitura da segunda parte, em que Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Que Jesus roga por aqueles que se colocam diante dele, reconhecendo o senhorio que ele recebeu do Pai. O texto nos diz, Jesus rogando pelos discípulos: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me deste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
Esta parte é a parte em que Jesus orou pelos seus discípulos. Agora vamos ler a terceira parte, em que Jesus ora por todos os crentes. Se você já é crente em Jesus Cristo, Ele fez esta oração por ti. Se você ainda não é crente, Ele está te dando a oportunidade de você se render aos pés dele, se tornar filho e fazer parte desta oração. Jesus ora por todos os crentes. Vai do verso 20 ao verso 26. Diz o texto: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena santidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pois, Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esta foi a oração sacerdotal de Jesus. Todo o capítulo 17 de João é a oração sacerdotal, que você vai encontrar na maioria das Bíblias um texto corrido sem esta divisão. Você encontra essa divisão se a sua Bíblia for a Bíblia do discipulado, mas se não, você vai encontrar o texto corrido. Na Bíblia de Estudo e Esperança, você vai encontrar ainda uma pergunta que é interessante que você e eu a observe. O que é a vida eterna? Quando você lê João 17, de 1 a 3, você vai contemplar Jesus enfatizando, pois o texto diz claramente: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Depois de dizer isso, o quê? Dizer o que se encontra no capítulo 16 de João, em que ele fala a respeito da obra do Espírito e fala a respeito a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Aí essa tristeza se transforma em alegria mediante o que Jesus disse. Aí o capítulo 17 começa. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, o que se encontrava no capítulo 16. E a sua oração foi: você vai ver o que ele vai dizer sobre vida eterna, que é: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele falando de si mesmo, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja que Jesus enfatiza: lhes conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, enfatiza Jesus: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Na Bíblia de Estudo e Esperança, ele faz a seguinte colocação com relação a esta pergunta: o que é a vida eterna? O resumo do significado da vida eterna está muito claro no versículo 3, que diz: vida eterna não quer dizer apenas uma vida que não tem fim, mas ter a vida eterna significa possuir uma vida de qualidade superior. Essa vida já começa aqui na terra, para todo aquele que recebeu Cristo em sua vida. Quem conhece o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, tem a vida eterna. Você já se apropriou dessa bênção de Deus? Veja que a pergunta vem claramente perguntando se você já se apropriou desta vida. Em João 3,16, eu vou fazer a leitura para você ver o que é dito nesse texto e que você possa compreender a ação gloriosa de Deus através de Cristo Jesus, para que você seja um daqueles que tem a vida eterna com Deus. O que é que diz o texto? João 3,16. O texto está assim expresso: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fiz questão de ler o texto, é um texto que eu já tenho ele memorizado, mas eu fiz questão de ler para que você perceba que não é a missionária quem diz, mas é o próprio Deus quem diz que Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
ou seja, que crê em Jesus como Filho de Deus, que foi enviado pelo próprio Deus, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na Bíblia de Estudo e Esperança faz uma conotação com relação a esse texto, datas e textos especiais. Veja com relação a isto, que texto bíblico pode ser considerado um resumo da mensagem de toda a Bíblia. É esse texto, João 3,16, que alguns estudiosos chamam de o coração da Bíblia. Porque quando a gente olha para o contexto de coração, olhando para o ser humano, é o coração que bombeia o sangue, fazendo a separação entre o venoso e o arterial. E é ele quem faz com que o sangue se espalhe em todo o corpo e assim o ser permaneça com vida. Em se falando deste versículo, a Bíblia de Estudo da Esperança diz o seguinte: esse texto é considerado o resumo da mensagem bíblica. Em poucas palavras, ele descreve o grande amor de Deus, demonstrado na história da salvação. Deus amou muito a todos. Depois, entregou seu Filho Jesus para morrer por nós. Terceiro, a finalidade é que creamos nele como Salvador. E o quarto e último tópico diz: quem nele crê tem a vida eterna e nunca terá morte eterna. Quem nele crê, quem crê em Jesus como enviado de Deus, tem a vida eterna, porque esta é a ação gloriosa que Jesus veio realizar em favor da humanidade, visto que com a queda do homem, que é descrito lá em Gênesis capítulo 3, todos caíram e destituídos se encontram da glória de Deus. E para ser restituído, só através da ação gloriosa que Jesus Cristo realizou na cruz. Na Bíblia de Discipulado, faz uma notificação nos versos 14 e 15. Notificação esta: devemos continuar no mundo, depois de nos tornar luz do mundo e sal da terra. Não para que o mundo seja o nosso ponto de referência e orientação. É o reino que deve influenciar o mundo, não o inverso. Ou seja, você e eu estamos no mundo, se já somos cristãos. O Senhor Jesus diz ao nosso respeito que nós somos sal da terra e luz do mundo. E como sal, ele diz que não é para ser aquele sal insípido que é jogado fora para ser pisoteado. Mas pelo contrário, é para ser aquele sal que dá sabor. Com relação a ser a luz do mundo, ele diz que essa luz não é para ser colocada debaixo do alqueiro, pois ela debaixo do alqueiro não vai iluminar todos que se aproximam dela. Mas pelo contrário, ela é para ser colocada no velador, para que possa iluminar todos aqueles que se aproximam dela. Aí você vai perceber que o Senhor olha para nós e contempla em nós que essa contemplação foi dada por Ele mesmo, que nós devemos glorificar a Deus, e esta glorificação, ela se espelha na pessoa de Jesus. Por isso que você e eu devemos estar atentos ao que estamos a realizar no mundo. Veja que ainda em João capítulo 5, verso 24, nós temos a seguinte conotação a respeito do que se encontra na oração sacerdotal. No 5:24, olha o que nos diz o texto: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida eterna. Aquele que crê que Jesus foi o enviado de Deus para restaurar aquele que se encontra morto em seus delitos e pecados, pois Efésios 2:1, Paulo diz claramente que o homem sem Deus se encontra morto em seus delitos e pecados. O profeta Isaías já enfatiza em Isaías 59:1-2 que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. O apóstolo João em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você vai contemplar, ainda em João 6, nos versos 40 e no 47, o seguinte: vou ler também para que você perceba a importância da vida eterna. O Senhor quer que tenhamos vida eterna. E o que é vida eterna? Não será verdade que a morte é o fim de tudo? Alguns dizem: morreu, acabou. Não é isso que Jesus deixou como ensinamento. Quem crê assim está crendo errôneo. Está crendo de forma que não agrada a Deus. Com relação a essa expressão que alguns dizem morreu, acabou, essas pessoas acreditam que não existe justiça no universo em que vivemos e acham que somos apenas um amontoado de moléculas e mais nada. Por causa dessa ideia, alguns até se sentem motivados a viver uma vida extravagante e inconsequente, pensando que a morte é o fim de tudo. Acham que só temos esta vida sem sentido,
Vejam que a palavra enfatiza que você e eu devemos estar atentos a glorificar a Deus nesta vida, pois é nesta vida que Ele quer, como disse antes, que sejamos sal da terra e luz do mundo, para que aqueles que caminham nas trevas, que caminham sem Deus e sem salvação, possam entender que a vida não se acaba com a morte física. Continuando a descrição sobre aqueles que pensam que morreu acabou, que isto é um engano, pois eles acham que já que só temos esta vida sem sentido, devemos aproveitá-la para desfrutar o máximo de prazer possível. Deus, porém, afirma que isso não é verdade. Quer muitos acreditem, quer não, chegará o dia quando seremos chamados por Deus para prestarmos contas de nossas vidas. Portanto, é melhor viver a vida com muito cuidado, pois a morte não é o fim de tudo. Que você possa refletir em 3 colocações que vou fazer agora, ou seja, 3 perguntas. Você já viu alguém falar com segurança que a morte é o fim de tudo quando está prestes a morrer? Você já viu ele fazer essa colocação ou ela fazer essa colocação? Segunda pergunta: o que seria de uma sociedade se todos pensassem que a morte é o fim de tudo? E terceira e última pergunta para você refletir: por que muitos vivem como se nunca fossem morrer? Não é uma loucura viver assim? Que você possa pensar nessas 3 perguntas a respeito da vida eterna. Agora vou ler os versos que citei antes. Os versos que nos chamam a atenção a respeito da vida eterna. Vida esta que você precisa observar. Ou seja, vou ler o verso 40 e o verso 47 do capítulo 6 de João. No verso 40 o texto nos diz assim: porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto foi o verso 40. O verso 47 diz: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Você tem crido desta forma? Não é crer de qualquer modelo, mas é crer de conformidade com a palavra de Deus. O ser humano não quer morrer. Se você observar, quando alguém se encontra enfermo, ele espera que outros se colocam na brecha intercedendo, pedindo a Deus que o restaure, pedindo a Deus que tenha misericórdia dele, pedindo que alguém se importe com ele. E se você observar na palavra, Deus se importa por aquele que nele crê. Se você pegar a Bíblia de Estudo de Genebra, o texto é um texto corrido, mas temos a seguinte conotação a respeito desse texto. O texto é formado de 26 versículos e a conotação, de forma resumida, sobre os 26 versículos na Bíblia de Estudo de Genebra é o seguinte: a oração intercessória. Jesus intercede por ele, Jesus intercede pelos discípulos e Jesus intercede pelos que estão no mundo, mas que vão reconhecer o seu senhorio. Esse capítulo consiste de uma oração em 3 partes, que é conhecida comumente como a oração sacerdotal de Jesus. Nos versos de 1 a 5, Jesus ora pela sua própria glorificação. Nos versos 6 a 19, ele ora pelos discípulos, separando-os do restante das pessoas terrenas, como aqueles que o Pai lhe deu especialmente. Isto está nos versos de 6 a 10. Jesus pede ao Pai para protegê-los, versos de 11 a 13, e mantê-los separados do mundo, versos de 14 a 19. Nos versos de 20 a 26, Jesus ora por aqueles que viriam a crer nele no futuro, ou seja, por você e por mim, pois nós não estávamos lá na época do ministério de Jesus na terra. Então Jesus ora por aqueles que viriam a crer nele no futuro, pedindo que sejam unificados em um dia reunidos a ele. Você já está reunido com Jesus? Se você não está reunido com Jesus, ele nesse momento te dá a oportunidade de você ouvir esta colocação a respeito da oração sacerdotal, em que Jesus demonstra o interesse dele por tua vida, porque ele não quer que você se perca, mas que você tenha a vida eterna com ele, que você esteja na presença dele e que ele te apresente ao Pai como um filho amado. Você vai compreender que essa ação de Jesus em teu favor é porque ele te ama. É porque ele quer que você glorifique a ele na sua caminhada. É tanto que os versos de 20 a 27, a 26, que diga que 27, seu capítulo só tem 26 versículos, no verso 20 ele faz, a Bíblia de Estudo Conselheiro faz a seguinte colocação: aqueles que vieram a crer em mim. Jesus orou por você. Ele sabia muito bem que a mensagem da verdade e de salvação, pela fé nele, alcançaria uma multidão incontável de pessoas ao longo dos séculos. E você é uma destas pessoas que ele espera que você o reconheça como enviado de Deus para lhe conceder a vida eterna. Se você assim crê, você tem nele a vida eterna. No verso 21 faz a notificação a fim de que todos sejam um.
Ele espera que você seja um nele. E a Bíblia de Estudo Conselheiro diz: essa unidade dos seguidores de Jesus é tão importante que ele repetiu o pedido que alcançaria os futuros discípulos, para que o mundo creia. O amor entre os cristãos é o único método de evangelização realmente eficiente. Aí diz no verso 22, eu lhes transmiti a glória. Jesus transmitiu a seus seguidores a natureza divina, ou seja, a vida eterna que provém do Pai, numa prova de extrema confiança e amor. Assim, ele também compartilhou o relacionamento especial que tem com o Pai. No verso 23, você vê a seguinte colocação feita por Jesus: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. No verso 24, você vai ter a seguinte colocação: Pai, a minha vontade é que estejam comigo. Esta foi a última petição da oração intercessória de Jesus. Ele nos revelou toda a sua humanidade e generosidade, já antecipando o reencontro com seus discípulos para que contemplassem sua glória e para compartilhar com eles o amor do Pai. No verso 26, ele notifica que o amor esteja neles. E assim fechamos essa reflexão. A maior virtude cristã, o amor, é na verdade uma qualidade da Trindade que Jesus implanta em seus seguidores, ou seja, em mim e em você, se você assim crê. Pela união dos discípulos com o próprio Cristo, a finalidade maior era que o amor do Pai Celestial estivesse em nós. Tudo isso foi dito por Jesus às vésperas de ele morrer, de transformar em ato o maior amor. Foi esse o modo que ele usou para continuar fazendo isso. Que você tenha entendido tudo que foi explanado através da oração sacerdotal de Jesus e que Jesus seja glorificado na tua vida, porque esta é a vontade dele, que ele seja glorificado na tua vida para que o Pai seja glorificado nele. Que Deus, pois, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.